Bom, pessoal, vamos para a nossa aula então, falando sobre movimento em uma dimensão, tá? Depois a gente segue para duas dimensões, talvez três dimensões e assim por diante, tá? Mas o que a gente vai definir aqui são algumas coisas, como velocidade, distância, tempo e assim por diante, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter uma noção, tá? É sobre a velocidade. O que é velocidade, tá bom? Vamos tentar entender isso, porque são algumas grandezas que a gente vai trabalhar quando a gente fala de movimento em uma dimensão. São apenas três, na verdade, tá? Quando a gente vai falar de movimento que não possui aceleração, a gente vai estar falando de velocidade, de distância e de tempo, tá? São três variáveis, tá? Ou algumas constantes que vão ser importantes para a gente nesse processo, que vão ser grandezas físicas que nos interessam. Primeira coisa, então, vamos lá com calma, vamos tentar entender a seguinte coisa. O movimento, tá? E, portanto, a velocidade é algo relativo. Você tem que ter muito bem isso em mente, vai te ajudar a resolver as questões. Como assim é algo relativo? Não existe movimento absoluto, tá? E, portanto, não tem uma velocidade absoluta. Quando a gente fala aqui do movimento na Terra, etc, né? Desconsiderando a velocidade da luz, as coisas, isso aí não interessa pra gente agora, tá bom? Imagina, por exemplo, esse caso aqui, ó. Você tá aqui na Terra, ó, você tá aqui, e a Terra tá girando ao redor do Sol. Qual é a sua velocidade em relação à Terra? Supondo que você tá aí sentado agora. Você tá sentado, você tá parado, certo? Então, em relação à Terra, você está parado. Mas a Terra está girando em relação ao Sol. Então, em relação ao Sol, você está se movimentando. E sabia que a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol é de mais de 30 quilômetros por segundo? Pensa só, 30 quilômetros por segundo. A cada segundo, a Terra anda 30 quilômetros. É uma velocidade absurdamente alta porque a gente está acostumado, tá bom? Outra situação, imagina um carro. O carro está andando aqui com uma certa velocidade em relação a uma ferrovia, por exemplo. A velocidade é algo que a gente sempre vai falar assim, ó, em relação a quê? A gente precisa, se a gente tem uma velocidade, essa velocidade é em relação a algo. Então, vamos supor que o carro ele esteja viajando a uma velocidade de 20 quilômetros por hora em relação a essa ferrovia. Então, a velocidade do carro é de 20 quilômetros por hora a cada hora. Então, a cada hora ele anda 20 quilômetros. Se você está dentro do carro, ou até mesmo aqui em cima, como vai ficar o meu desenho, né? Se você quiser ficar em cima do carro também, tudo bem, né? Não tem problema. A sua velocidade em relação a alguém que está aqui olhando de fora, ó, tem uma pessoa olhando aqui de fora, você passando. Ela vai olhar você passar com uma velocidade de 20 quilômetros por hora, porque você está junto com o carro. Se você está junto com o carro, você está se movendo com a mesma velocidade que o carro está se movendo. Agora, em relação ao carro, você está parado. Então, em relação ao carro, a sua velocidade é zero. Então, perceba que a velocidade é algo que é relativo, tá? Não existe uma velocidade aí que seja absoluta nesses casos. A gente vai ter velocidades que vão depender de uma coisa que a gente chama de referencial. Qual que é o meu sistema de referência? Por exemplo, aqui, ó, a minha referência pode ser essa pessoinha aqui, mas a minha referência pode ser o carro também. Então, a minha velocidade vai mudar de acordo com a minha referência, ok? E aí a gente se pergunta, tá, a gente está falando de velocidade, mas como que a gente define a velocidade, tá? Como que a gente vai definir a velocidade? O que é velocidade, ok? Vamos pensar na seguinte situação. Você quer ir de um ponto A até um ponto B, tá bem? Você quer sair daqui e ir até aqui. Você tem algumas possibilidades, ou na verdade você tem infinitas possibilidades. Eu posso pegar a menor distância. A menor distância entre dois pontos na geometria euclidiana vai ser uma linha reta. Então, pode ser essa daqui. Essa daqui é a nossa trajetória. A gente vai diferenciar trajetória de deslocamento, para ficar mais claro. Como assim? O meu deslocamento é do ponto A
até o ponto B, tá bem? Só que eu posso fazer essa trajetória aqui, ó, em linha reta, mas eu também posso fazer essa trajetória aqui, eu posso ir por aqui. Eu também posso ter essa trajetória aqui, ó. Então, eu tenho, nesse caso, 3 possíveis trajetórias, mas posso fazer mais, posso fazer infinitas trajetórias. Mas o meu deslocamento vai ser sempre do A até o B, não vai mudar. Eu saí do A e cheguei no B, ok? Agora, pensa a seguinte situação comigo. Vamos supor que para sair do A e chegar até o B, então, para ir do A até o B, eu levei 5 segundos na primeira situação, tá bem? Agora, na segunda situação, eu fui também do A até o B, só que eu levei 2 segundos. O que mudou da situação 1 para a situação 2? Eu levei menos tempo, certo? Então, na situação 2, eu levei menos tempo do que na situação 1 para percorrer a mesma distância, para ter o mesmo deslocamento do A até o B. Então, o deslocamento foi o mesmo, só que eu demorei menos tempo. Isso significa o quê? Que eu andei mais rápido, certo? Então, isso só pode significar que eu andei mais rápido se o deslocamento foi o mesmo. E o tempo foi menor, é porque eu andei mais rápido. E é dessa forma que a gente define velocidade. Tá bem? É relacionando essas duas grandezas, tempo e distância. A gente pode falar, então, que a velocidade média que eu tive foi a distância total dividida pelo intervalo de tempo. Pessoal, aqui uma coisa muito importante. Velocidade média é apenas isso, é a distância total dividida pelo tempo, tá bem? Pensa aqui comigo. A velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu percorri uma mesma distância, quanto maior o tempo, se eu levei um maior tempo, significa que a minha velocidade foi menor, porque elas são grandezas inversamente proporcionais, tá bem? Agora, uma coisa que a gente tem que definir sobre velocidade. Velocidade é um vetor, tá bem? Como assim velocidade é um vetor? Vamos lembrar das propriedades de um vetor? Ele possui módulo, direção e sentido. Mas pensa assim comigo, por que velocidade é um vetor? Por que ela tem que ser um vetor? Vamos fazer o seguinte experimento mental, tá? Você coloca alguma coisa aí, você está talvez sentado numa mesa, não na mesa, né? Você está sentado na cadeira. Vamos fazer o seguinte experimento mental. Você está sentado aí e vamos supor que tem uma mesa na sua frente, tá bem? Você coloca algum objeto bem no centro da mesa, tá? Então você colocou o objeto bem no centro da mesa. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui está você. Aqui está a mesa e você colocou um objeto aqui no centro da mesa, tá bem? Aí a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Você vai fechar os olhos e eu vou empurrar esse objeto. E eu vou te dando informações, tá? Com a minha voz. Eu vou apenas te dando informações e o jogo é que você tem que descobrir ao final aonde que esse objeto se encontra. Se ele vai estar aqui, se ele vai estar aqui, aqui ou aqui. Tá bem? Ele pode estar em qualquer lugar dessa mesa. A primeira informação que eu te dou é a seguinte. Você está com os olhos fechados e eu te digo, olha, empurrei esse objeto com uma velocidade de 5 metros. Empurrei esse objeto com uma velocidade de 5 metros por segundo. Te dei uma informação. Você tem essa informação agora de que o objeto andou com uma velocidade de 5 metros por segundo. Porém, eu posso ter feito o que com esse objeto? Eu posso ter jogado ele para cima com uma velocidade de 5 metros por segundo. Eu posso ter empurrado ele para cá. Eu posso ter empurrado ele para cá, para cá, para cá. São várias possibilidades, tá? Então, ainda não há informação suficiente para você descobrir aonde que esse objeto se encontra.
Agora eu digo para você, eu empurrei esse objeto com uma velocidade de 5 metros por segundo na horizontal. Bom, na horizontal, então ele só pode andar para cá ou para cá, ok? Eu não posso mais jogar ele para cima nem para baixo. Já excluímos algumas possibilidades. Então você sabe que ele vai estar ou na sua esquerda ou na sua direita. Agora eu te dou mais informação. Você diz para mim assim, ó, Juliano, não é insuficiente essas informações dizer apenas que você moveu ele com uma velocidade de 5 metros por segundo na horizontal. Não consigo saber se ele está na minha esquerda ou na minha direita. Aí eu digo para você então, bom, então eu empurrei esse objeto com uma velocidade de 5 metros por segundo. Estou falando do módulo. Na horizontal, estou falando da direção da esquerda para a direita. Então, ele veio da esquerda para a direita, que é o sentido. Então, você já sabe. Bom, ele vai estar exatamente aqui na minha direita. Então, são informações suficientes, tá? Para você definir a velocidade. Eu preciso dessas 3 propriedades que só um vetor tem: módulo, direção e sentido. Lembrando, módulo é o valor, pode ser visto como intensidade também. Se numa questão aparecer para você, determine a intensidade da velocidade, por exemplo, a intensidade de alguma coisa, está falando do módulo, ele não quer saber de direção e de sentido. Agora, se ele falar de direção, a gente está falando de horizontal e vertical, ou de uma combinação dessas duas. Se eu estiver falando de sentido, eu estou falando esquerda, ou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, é assim que a gente define um vetor, e por isso que a velocidade tem que ser um vetor. Quando a gente estiver trabalhando aqui em MRU, MRV, a maioria é um movimento unidimensional, em apenas uma direção. Então a gente acaba não utilizando o fato da velocidade ser um ente vetorial, entendeu? Por quê? Porque é só numa direção. Então eu não preciso de tanta informação, eu já sei a direção, tá? Não precisa de muito disso, mas é importante que você entenda que a velocidade é sim um vetor, tá bem? Vamos pegar o seguinte caso aqui. Imagina um carro fazendo uma curva, tá bem? Nesse instante aqui, ó, a velocidade do carro tá para cá, tá bem? Vamos supor que esse carro ele se move com uma velocidade de 20 metros por segundo, tá bem? Essa é o módulo da velocidade, tá bom? 20 metros por segundo é o módulo da velocidade. Percebe para onde está apontando o vetor velocidade? Está apontando para cá, né? Nessa direção e nesse sentido aqui, que é uma combinação de direção e de sentido. Agora, quando o carrinho ele estiver aqui, a velocidade vai estar apontando para lá, tá bem? Mas, vamos dizer assim, ó, o módulo da velocidade dele é constante, 20 metros por segundo. Aí eu te pergunto, é possível afirmar que a velocidade desse carro é constante? Pare e pense um pouquinho. A resposta é não. Por quê? O módulo pode ser constante durante todo o trajeto, durante todo esse círculo aqui. Mas percebe que a direção e o sentido da velocidade mudou? Se qualquer uma dessas propriedades do vetor mudar, significa que ele já não é mais constante. Então, num movimento circular, o módulo pode ser constante, mas a velocidade não é constante, tá bem? Vamos melhorar um pouquinho essa equação aqui, tá? Como assim? Imagina nessa seguinte situação aqui, ele foi do A até o B. Alguns livros vão escrever essa fórmula de um jeito diferente, tá? Não distância sobre o tempo, que pode ser escrito como D sobre T, né? Mas vão escrever assim, ó. Vão dizer que aqui, no A, ele saiu de uma posição S0. S de space,
Por isso se usa S, que vem do inglês. E ele foi até uma posição final chamada S. Então, se ele foi de S0, que é a posição inicial, até a posição final, o deslocamento é delta S, que é S menos S0. O símbolo delta sempre significa variação. Então, aqui é a variação da posição, que dá justamente o deslocamento, tá bem? E o intervalo de tempo a gente pode escrever como delta t, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade vai ser ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Ok? Então, muitas vezes você vai ver essa equaçãozinha aqui, essa definição matemática, V igual a ΔS sobre ΔT. A gente pode melhorar um pouquinho. Aqui, muita gente diz assim, olha, para o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta uniforme. Uniforme, a gente está falando da velocidade, ou seja, a velocidade não muda, tá? Ela é sempre constante. E aí você vai ver, tem duas equações nesse, e uma é mais difícil, porque uma é o tal do sorvete, não sei o que, as pessoas acabam se enlouquecendo com isso. Pessoal, o MRU tem apenas uma equação, que é essa equação aqui. A outra equação vem dessa equação aqui. Porque, por exemplo, olha só, V é igual a ΔS sobre ΔT. Mas ΔS é quem? É posição final menos posição inicial. Então, posição final menos posição inicial. Dividido por quem? Pelo ΔT, que é tempo final menos tempo inicial. Então, tempo final menos tempo inicial. Vamos considerar uma coisa comigo? Olha só. Imagina que você vai do ponto A até o ponto B. E aí você está com um relógio. Você vai cronometrar quanto tempo você demora para ir do A até o B. Você clicou no relógio ali. Clicou no relógio significa o quê? Que começou. Qual que é o tempo inicial? É 0, porque o cronômetro começa marcando no 0. Então, isso daqui vira S menos S0 sobre T. Tá bem? A gente pode reorganizar isso daqui. Olha, vai ficar então a seguinte equação. V igual a S menos S0 sobre T. Esse T está aqui dividindo. Ele pode passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com a seguinte equação. V vezes o tempo é igual a S menos S0. Se eu quiser saber a posição, é S igual. Esse S0 está subtraindo. S0 mais a velocidade vezes o tempo. Chegamos na famosa equação que a gente chama de equação horária do movimento. Por que horário? Porque a posição ela é uma função do tempo. Percebe que a posição vai mudar conforme o tempo passa, tá? A velocidade é constante. Então, a posição só depende do tempo, tá bem? Depois a gente vai ver como que a gente utiliza essa equação aqui. Mas eu quero que você tenha em mente que essa equação é exatamente essa equação. Você não precisa decorar duas equações, tá bem? Saiba a definição de velocidade e saiba trabalhar com isso aqui. Conforme você vai fazendo os exercícios, obviamente você vai pegando jeito com essa equação aqui, talvez você chegue a decorar ela, mas não precisa ficar se forçando a decorar, tá bom? E assim, a gente pode falar de velocidade e determinar aqui, ó. Percebe que eu falei aqui, ó, 20 metros por segundo, mas você vai lá no carro e você vê quilômetros por hora. São unidades, tá? Ó, quando a gente divide quilômetros por horas, então vamos pensar assim, ó. Então vamos pensar assim. A minha velocidade é 80 quilômetros. E eu andei durante 2 horas.
Então, a minha velocidade é de 80 dividido por 2, 40. Quilômetro dividido por hora fica quilômetro dividido por hora. E a mesma coisa se for em metro por segundo. Metro dividido por segundo fica metro por segundo. E existe um fator de conversão. Como que eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Como que eu passo de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Tá bem? Então, é isso que eu quero que vocês fixem aqui. Vamos resolver um exemplo, então, tá bom? Ó, dá uma lida no exemplo, tenta resolver e vamos lá. Bom, vamos ler aqui. O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte passando por Barbacena, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte, tá bem? A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é 80 km por hora e de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km por hora. Determine qual o tempo mínimo em horas de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando os limites de velocidades. Pessoal, parece muita informação, parece confuso. Mas para resolver qualquer questão de física, tá? A gente vai seguir esses 4 passos aqui que eu vou colocar para vocês. Primeiro passo de todos, tá? Identificar a pergunta central. Vamos voltar aqui e vamos identificar qual que é a pergunta central. Tá aqui, ó. Determine qual o tempo mínimo em horas de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando os limites de velocidade, tá? Identificamos a primeira pergunta, que é determinar o tempo, tá? O tempo da viagem. Segundo passo, identifique os dados fornecidos pela questão para responder a pergunta central, tá? A questão, ela te dá uma pergunta e ela tem que te dar dados suficientes para que você consiga responder essa pergunta. Então, a gente tem que conseguir identificar esses dados e separar eles. Vamos lá, vamos fazer isso comigo? Ó, aqui é o passo 2, né? Vamos identificar aqui a distância entre Barbacena e Juiz de Fora é de 100 km. Então, vamos colocar assim, de Barbacena até Juiz de Fora, a distância é de 100 km. Ok? A distância entre Barbacena e Belo Horizonte, que ele diz aqui, é de 180 km. Então, de Barbacena até Belo Horizonte é de 180 km. Aí ele começa a dar as velocidades máximas permitidas. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km por hora. Então, a velocidade entre Juiz de Fora e Barbacena é igual a 80 km por hora. E a velocidade entre Barbacena e Belo Horizonte é de 90 km por hora. Tá aqui, ó. Então, a velocidade de Barbacena até Belo Horizonte é de 90 km por hora, ok? Então, separamos os dados. São esses dados, apenas esses dados que a questão me fornece para responder a pergunta. Agora vem o seguinte, vamos mobilizar os conhecimentos necessários para responder a pergunta utilizando os dados fornecidos. Quais dados que são fornecidos aqui? São os dados de distância e de velocidade. Então, só existe uma única ação que me fornece isso, que é velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o ΔT, tá bem? Então, isso daqui vai ser pra gente que ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade, certo?
Então, vamos fazer o primeiro aqui. Então, é essa fórmula que a gente vai usar aqui, ó. Então, ΔT1, vamos chamar de ΔT1, primeiro caso, que vai ser 100 dividido por 80, que é de Barbacena até Juiz de Fora. Então, o primeiro tempo é o tempo de 100 km por 80 km por hora. 100 dividido por 80 dá 1,25. 1,25. Quilômetros cancela com quilômetros, sobra apenas horas. Então, de Barbacena até Juiz de Fora, ele demorou 1,25 horas, tá bem? O ΔT2, que é o tempo 2, é para percorrer 180 quilômetros com uma velocidade de 90 km por hora. Ok? São esses dados aqui, ó. Para ir até Belo Horizonte, certo? 180 dividido por 90 dá 2, né? Então, 2 horas, porque quilômetros cancela com quilômetros, sobra apenas horas. Então, o tempo total é a soma desses, que dá 2 mais 1,25, 3 horas e 25 minutos. Ou seja, alternativa B. Ok? Então, o que você tem que conseguir fazer? Seguir esses passos aqui. Você não precisa seguir eles detalhadamente. Agora, o próximo passo é ver se tem coerência com o resultado. E, claro, se desse em segundos isso daqui, não teria coerência. Então, tem que ser um tempo considerável, ok? Então, bate, tá certinho, e aí a gente consegue marcar a alternativa. Tem ali na alternativa, ok. Vamos resolver essa questão então. Dá uma lida, tenta resolver e vamos lá. Bom, um carro viaja a 100 km por hora durante 15 minutos e então baixa sua velocidade a 60 km por hora e percorre mais 75 km nessa velocidade. E aí ele pergunta, então a gente tem que identificar qual que é a pergunta central, que é qual que é a velocidade média do carro no trajeto total. Ele pede em km por hora. Uma coisa muito importante que a gente tem que terminar com essa questão. Velocidade média não é a média entre as velocidades. Porque algumas pessoas podem achar, e muita gente confunde isso, que velocidade média é pegar essa velocidade, somar com essa velocidade e dividir por 2, tá? 100 mais 60 divide por 2. Obviamente vai ter alternativa, porque as pessoas vão achar que faz assim e tá, mas não. A velocidade média não é a média entre as velocidades, tá bem? Então, vamos lá. Obviamente, a gente encontrou a pergunta central, vamos separar os dados. Ó, eu tenho aqui 100 km por hora durante 15 minutos. Então, tempo 1. Então, vamos separar os valores que a gente tem. Então, velocidade 1 é 100 km por hora. Tempo 1, 15 minutos. Consegue perceber o problema aqui? Consegue perceber que a velocidade 1 está em km por hora e o tempo 1 está em minutos? A gente tem que converter o minutos para hora. Ah, por que eu não converto de km por hora para segundos e depois para minutos? Porque ele pede aqui o resultado final em km por hora. Então, você só vai ter mais trabalho se fizer isso. Tem que ficar atento ao que a pergunta está pedindo, tá bom? Vamos lá para os próximos valores. Eu tenho a velocidade 2, ok? Que é 60 km por hora. E eu tenho a distância 2, que é 75 km. Qual que é a definição de velocidade média? Velocidade média é a distância total percorrida, ΔS, dividido pelo tempo total. Qual que é a distância total? É a distância 2, 75, mais a distância 1. Só que a gente não sabe a distância 1, a gente só sabe a velocidade e o tempo.
Vamos então calcular a distância 1? Vamos lá. Se velocidade média é distância sobre o tempo, eu vou calcular então a distância 1, que é velocidade vezes o tempo. A velocidade é 100 vezes... velocidade é 100 km por hora vezes o tempo. Ah, o tempo está em minutos. O que eu faço? Tem que passar ele para horas. Como que a gente passa ele para horas? Vamos lá. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 15 minutos corresponde a um valor x horas. Faz regrinha de 3. X vezes 60, 60x igual a 1 hora vezes 15, 15. Então, x é igual a 15 sobre 60, que dá, bom, 15 é metade de 60, né? Então, isso aqui vai dar 0,25 horas. Então, 100 vezes 0,25 horas, ok? Então, essa hora cancela com essa hora, vai ficar só quilômetros. 100 vezes 0,25 dá exatamente 25, né? Então, 25 quilômetros, ok? Então, encontramos a distância 1 que ele percorreu, ok? Agora, a gente tem o tempo. Olha só, a gente tem o tempo 1. O tempo 1 é 15 minutos, mas a gente não tem o tempo 2. Quanto que é o tempo 2? Bom, a gente pode descobrir o tempo 2. ΔT2. ΔT2 vai ser quem? A gente tem a velocidade 2 e a distância 2. Ok? Então, velocidade. A velocidade aqui, distância sobre tempo. Então, o tempo é distância sobre velocidade. Distância 75 quilômetros sobre a velocidade, que é 60 km por hora. Ok? Quilômetros cancela com quilômetros, vai sobrar o tempo só em horas. 75 dividido por 60 dá exatamente 1,25 horas. Portanto, gente, a velocidade média é o tempo total. O tempo total é quanto? É a distância total. A distância total é quanto? É a distância 1, que é 25. 25, a distância 1 aqui, mais a distância 2 aqui, mais 75, dividido pelo tempo total. O tempo total é o tempo 1, 15 minutos, só que em horas, que a gente já viu, que é 0,25. Então, 0,25 mais o tempo 2, que a gente viu que é 1,25. 1,25, ok? E fazendo essa conta, então, a gente tem 66,6, ou seja, 67, né? Aproximadamente quilômetros por hora. Letra C. Tá bem, pessoal? Então se inscreve aí no canal, não esquece de olhar aqui embaixo que tem o link com os materiais dessa aula e segue aí, se inscreve no canal para que você consiga ver mais vídeos, que eu vou lançar vídeos com mais resoluções de exercícios, tá bem? Com encontro de móveis, com mais questões sobre velocidade média e mais questões também sobre gráficos, para a gente poder desenvolver muito bem essa parte de velocidade média, tá bem? Valeu, pessoal, por ter assistido essa aula e até mais!